Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Não está sendo fácil para ninguém, né? Na verdade, esse momento que a gente está vivendo aí, a gente está tendo que se adaptar a algumas coisas que a gente jamais imaginou que teria que fazer, como por exemplo uma videoaula, né? É difícil dar aula sem ter vocês perto, sabe? Sem ter aquele contato visual, sem saber se vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, hoje à tarde a gente tem um plantão, tá? Então, eu espero encontrá-los no plantão para vocês tirarem todas as dúvidas que ficarem sobre esse assunto, tá? Não é um assunto muito novo para vocês, porque a gente já falou um pouquinho sobre eles, eu já postei esses slides no aplicativo, no Scinet, né? Então não é nada muito novo para vocês, tá? A gente já discutiu inclusive um pouco disso em aula. É legal que vocês acompanhem com a apostila, tá? Apostila 1. Eu tô lá na página 23 da apostila 1, as grandes navegações. Eu tenho esse primeiro slide aí, né? Que é a capa da nossa aula, né? Um oceano revoltoso, né? Revoltado aí, né? Cheio de atribulações. A gente tem uma caravela, a gente tem um jesuíta segurando uma cruz, né? E tudo isso está dentro do contexto das grandes navegações que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai discutir um pouco mais aprofundado esses pontos aí. A expansão ultramarina, né? Então, como que eles saíram para navegar pelo mar? Quem foram os principais responsáveis pelas grandes navegações? Os países ibéricos, Portugal e Espanha, tá? O primeiro que saiu para navegar sem ser pelo mar Mediterrâneo, que para eles era muito conhecido, né? Tanto que eles chamavam de Mare Nostrum, né? Vocês se lembram lá? Os italianos, os romanos, né? Quando dominaram o mar Mediterrâneo, dominaram tanto, sabiam navegar tão bem por lá, que chamavam de Mare Nostrum. Agora eles vão começar a navegar por um oceano que para eles não é nada conhecido. Eles tinham medo, né? Medo do desconhecido, né? Tudo que a gente não conhece muito bem, a gente tem medo, né? E não era diferente com os ibéricos. Quando eu falo em países ibéricos, povos ibéricos, eu estou falando de Portugal e Espanha, tá? Então eles tinham medo. Por que eles tinham medo? Eles tinham medo porque muitos saíam para navegar pelo Oceano Atlântico e não retornavam. Então eles acreditavam que essas pessoas não retornavam por vários motivos. Um dos motivos, né, uma das hipóteses que eles não retornavam, que a terra era plana. Então que eles iam navegar, e ia chegar no momento, blum, ia todo mundo cair no abismo, né? Então eles acreditavam que as pessoas não retornavam por isso, né? O outro motivo, né, que eles achavam que as pessoas não retornavam, que poderia ser mais uma hipótese, que tinha monstros. Na ilustração que eu coloquei para vocês, ó, acaba abarcando esses dois motivos aí, né? Olha lá, o navio no meio do oceano, numa terra plana, e os monstros, né? Vários tipos de monstros, inclusive os sereios, como a gente já discutiu, né? Mas na verdade a gente sabe que não eram esses os motivos pelos quais eles não retornavam. Qual eram esses motivos, né? Basicamente doenças, ou eles naufragavam, mas basicamente doença. Que tipo de doença? O escorbuto, né? Que era a mais comum, também conhecida como doença dos navegantes, doença dos marinheiros, uma doença ocasionada por falta de vitamina C, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, né? Lembrando então que os portugueses foram os primeiros nas grandes navegações, os pioneiros. E por quê? Quais os motivos? Eles tinham vários motivos a favor deles. Então a gente tem aí um mapa, né, da localização de Portugal e Espanha. Então Portugal aí o verdinho na península, né, pequenininho perto da Espanha, tem uma ligação direta com o Oceano Atlântico, e eles iam aquele oceano, eles queriam navegar por lá, né? Eles tinham várias coisas que possibilitavam isso, como a unidade nacional, a posição geográfica, a gente está vendo aí, a península, não tinham conflitos dentro do território deles, e a escola de Sagres. O que era a escola de Sagres? Não era nenhum lugar
fixo, pelo menos a gente não tem comprovação de que era um prédio, era uma linha de pensamento, né? Então, foram contratados vários pensadores da área de matemática, cartógrafos, né? Para desenvolver estratégias para navegação. Né? E essas estratégias foram amplamente utilizadas para eles saírem navegando pelo Oceano Atlântico para descobrir o novo mundo, o Brasil, por exemplo, tá? Aí, olha que legal, né? Tem uma pergunta aí para vocês. Como foi, afinal, que os europeus acabaram se aventurando tanto, apesar de todos os perigos pelos quais iriam passar? Por que eles se arriscaram, já que eles tinham tanto medo do desconhecido, né? Dinheiro, né? O que move o mundo, a busca por metais preciosos, o espírito aventureiro, as ambições pessoais, enriquecer, os motivos religiosos em menor escala, mas também estavam lá presentes, divulgar o catolicismo e evangelizar povos de outros continentes. Uma vez que o catolicismo estava muito enfraquecido, vocês se lembram que a gente falou das religiões protestantes, né? Luteranismo, calvinismo, né? Que elas acabaram enfraquecendo muito o catolicismo, né? Então eles precisavam divulgar, espalhar a religião católica para aqueles que ainda não eram catequizados. No caso, os nossos indígenas, cenas do próximo capítulo. E o desejo de obter especiarias. Eles obtinham essas especiarias no Oriente, né? Mas eles queriam um caminho mais curto para chegar às Índias, né? Para ser mais lucrativo para eles. Então vamos sair para navegar pelo Atlântico, vamos descobrir um novo caminho, um caminho mais curto para a gente conseguir cravo, pimenta, noz moscada, canela, que era muito utilizado e era muito caro. Hoje a gente vai no supermercado, compra um pacotinho de cravo da Índia, não paga nem R$1, mas naquela época era muito valorizado. Por quê? Porque não tinha geladeira, né? E eles precisavam se alimentar de carne, fonte de proteína. E como que eles faziam para se alimentar dessa carne? Se não tinha geladeira, não tinha como conservar. Eles desidratavam a carne, a tal da carne seca, do charque, que a gente chama hoje. Só que eles não conseguiam retirar toda a água dessa carne. E ela entrava em processo ela estragava, né? E aí eles, mesmo assim, mesmo estando estragada, eles tinham que se alimentar. Vamos dar um jeito de esconder esse gosto de coisa estragada. Fazendo o quê? Colocando um gosto mais forte nela. E o cravo, a pimenta, tem um sabor mais aguçado do que o da carne estragada. Então, eles acabavam pondo muitas especiarias nesses alimentos para esconder um pouco desse gosto de coisa estragada, né? Aí a gente tem essas especiarias, uma ilustração lá. A gente tem o cravo, tem a canela, tem vários tipos de pimenta, né? E tá falando o que eu acabei de explicar para vocês. Os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor mais agradável. Na época não havia geladeira. E também era utilizada para o preparo de remédio, de perfume de canela, eles adoravam, para falar a verdade para vocês. Aí Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Você sabe por quê? Sabe porque a Rose já falou, mas vamos lá. Tem um resumo do porquê e a gente vai entender o porquê. Primeira coisa, olha a localização no mapa de novo. Península Ibérica. Os portugueses dispunham de uma posição geográfica privilegiada, voltada para o Oceano Atlântico, para o Mar Tenebroso. Tinham técnicas e tecnologias necessárias para a navegação. Como que eles conseguiram essas técnicas e essas tecnologias avançadas? Através da Escola de Sagres, né? Também tinham condição de supremacia. Portugal liderava o desenvolvimento das técnicas e conhecimentos marítimos. Lógico, contrataram um monte de gente para fazer esses estudos aí, eles tinham todo o conhecimento nas suas mãos. Aí era fácil. Sempre é muito importante investir em ciência, tá vendo? Como eles conseguiram se sair bem, aí ó, investimento em ciência, né? Outro fator importante para a hegemonia de Portugal era ter um regime de governo
que na época era a monarquia centralizada, todo o poder centralizado na mão de um rei, né? Poder total na mão do rei. O país tinha um rei com autoridade plena sobre todo o território. Esses fatores influenciaram também para que as grandes navegações ocorressem. Aí a gente tem alguns instrumentos de navegação, tá? O próximo slide está falando sobre esses instrumentos, está explicando o que são esses instrumentos. Destaque para o último, né, que é a caravela, que foi a embarcação que acabou trazendo os portugueses para o Brasil. As grandes navegações. O que mudou com as grandes navegações? Então, olha lá, vamos ler junto, tá bom? Com as grandes navegações, Portugal e Espanha puderam enriquecer e com a exploração dos novos territórios se estabeleceu também a expansão da cultura europeia, né? Então, nós, né, brasileiros, falamos o português por conta dessa cultura, né, por conta da gente ter sido colonizado por esses portugueses. O contato com as diferentes civilizações presentes nas terras conquistadas possibilitou criar novas formas de produção e exploração das riquezas naturais. Muito da nossa alimentação hoje é fruto das trocas resultantes entre os diferentes povos das rotas comerciais. Então, tudo da nossa alimentação é essa miscigenação, vem dessa miscigenação cultural, né? Então, a gente tem mandioca, que é dos indígenas, nós temos a feijoada, que é da cultura africana, lá dos nossos escravos, enfim, tudo faz parte dessa miscigenação muito grande cultural que a gente tem. Aí, ó lá, os primeiros navios oceânicos, a gente tem a nau, a gente tem a caravela, sempre com essa cruz, que é o símbolo maior de Portugal, né? Cruz de Malta, que a gente fala. Aí, olha o oceano, gente, olha o Oceano Atlântico, cheio de monstro, né? E eles lá, enfrentando os monstros. Pelo menos eles achavam que eles eram muito corajosos para enfrentar esses monstros que não existiam, tá? Chegamos ao nosso querido escorbuto, né? Então, aí vocês têm um texto que está detalhando para vocês como é que se dava o escorbuto, né? A doença dos marinheiros, que vitimava vários marinheiros, por isso que eles acabavam não retornando do seu local de origem. Então, é uma doença, voltando a falar para vocês, por falta de vitamina C, ela acaba dando um sangramento, uma hemorragia na boca, na gengiva, enfraquece os dentes, inclusive, muitas vezes esse dente acabava caindo, né, e as pessoas acabavam morrendo por essa hemorragia, né, ficavam com uma anemia, na verdade, muito grande e tal, e acabavam falecendo por conta disso. As dores eram terríveis, muitas dores nas juntas por conta do escorbuto. E como que eles resolveram esse problema? Como que eles descobriam que um dos maiores problemas desses marinheiros não voltarem era o escorbuto? Porque a alimentação deles era muito precária, né? Aqueles biscoitos que eu falei para vocês em aula lá, feito de farinha e água, carne salgada, água muitas vezes estragada, os peixes, eles não tinham vitamina C. Para resolver esse problema, foi indicado que os marinheiros tomassem suco de limão, né? Uma boa e bela limonada para fazer com que eles não ficassem com o escorbuto. E aí boa parte do problema já começou a ser resolvido. Vocês têm uma atividade para fazer sobre isso no final da apostila, hein? Não se esqueçam. Vamos concluir. Foi só a partir da centralização do Estado e do conhecimento acumulado que Portugal liderou as expedições europeias pelo globo terrestre. O principal objetivo era chegar às Índias, já que a utilização da rota terrestre que percorriam para comercializar com essas terras foi dificultada pelos turcomanos em Constantinopla. E eles queriam um caminho mais curto também, tá? Nessa empreitada, a terra passou a ser conhecida pelos europeus, que passaram a explorar e ocupar outros continentes, como o continente americano, por exemplo. Com as grandes navegações, os países ibéricos, quais são eles mesmo? Portugal e Espanha,
chegaram à América. Inicia-se então sua colonização, a colonização da América. Mas antes disso ocorre a disputa pelas terras americanas. Vamos ter que trabalhar isso, tá? Calma que eu já vou mostrar uma imagem para vocês entenderem essa disputa aí. Para tentar resolver esses problemas, realizado acordos diplomáticos, são realizados, né, acordos diplomáticos entre Portugal e Espanha. O primeiro acordo a gente chama de bula intercoetera, tá? Que não foi aceito por Portugal, sendo necessário um novo acordo, chamado Tratado de Tordesilhas, que daí então dividia as terras americanas entre Portugal e Espanha. Vamos entender agora, ó. Tá aí, a gente tem um mapa, tá? Lembrando, sempre que a gente tem mapa, a gente lê o título e lê a legenda. Então, o título, Tratado de Tordesilhas, tá? A legenda. Tá lá falando de Portugal, tá falando de Espanha, vamos entender isso daí. Se vocês observarem esse mapa, tem uma linha bem fininha que tá entre o continente americano e o continente africano. E aí tá escrito lá, ó, Bula Intercoetera 1493. Vocês viram essa linha fininha? Esse foi o primeiro tratado, né, que foi feito pelo Papa, porque Portugal e Espanha estavam brigando muito, porque os dois queriam essas terras, né? Então, Espanha falava assim, eu cheguei lá na América primeiro. Aí Portugal falava, mas só que fui eu que dei as condições para chegar nessas terras. E aí eles ficavam nesse conflito o tempo todo. O Papa chegou e falou assim, peraí que eu vou resolver isso daí. Deixa comigo. Foi e passou essa linha imaginária, tá? Nessa linha imaginária, na hora que Portugal parou para pensar, ele olhou bem para a bula intercoetera e falou assim, não, tem alguma coisa errada. Como que a Espanha vai ficar com todas as terras aqui, ó, pro lado do Oceano Pacífico, e Portugal vai ficar com todas as terras pro lado da África, terras americanas, sendo que essa linha aí não tá pegando nenhum pedacinho de terra americana? Não aceito não, Papa, não quero isso para mim não. De jeito nenhum. Brigaram, tanto que no ano seguinte foi passada uma nova linha imaginária. Agora essa vai permanecer, que é a linha Tratado de Tordesilhas, que é essa mais escura que pega a pontinha do Brasil aí, ó, estão vendo? E nesse tratado dizia o quê? Todas as terras que estão ali pro lado do Oceano Pacífico pertencem para os espanhóis. As outras terras aí, né, passando pela linha, passando pelo Brasil, pertencem para Portugal. Pode ser? Lógico que os portugueses não ficaram muito satisfeitos com isso, mas aceitaram. Afinal de contas, eles conseguiram um pedacinho de terra, tá? Conseguiram as terras aí pela linha Tratado de Tordesilhas. Bom, gente, paramos por aí por enquanto, tá? A gente vai... Peraí, pronto. A gente vai continuar agora com a apostila 2, tá? A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. A gente continua com a apostila 2 na nossa próxima videoaula semana que vem, tá bom? Espero encontrar com todos vocês hoje à tarde no nosso plantão. Espero que vocês tirem todas as dúvidas, inclusive dúvidas referentes às nossas tarefas, tá bom? Todos os exercícios que vocês encontrarem no meio do caminho aí, a partir da página 23, eu quero feito, tudo bem? Podemos combinar assim? Um grande beijo e a gente se encontra na próxima. Tchau, pessoal!